Ok, boa tarde a todos. Sou a Sara Mendes, sou a bolseira de doutoramento da FCT e estou a realizar o meu doutoramento em Biociências na Universidade de Coimbra. E hoje vou apresentar o trabalho que tenho estado a realizar para um dos capítulos da minha tese, onde estamos a avaliar o Estatuto de Conservação da Dispersão de Sementes na Europa. Então, a Europa é um dos continentes mais fragmentados do mundo, o que é bastante perceptível quando olhamos para este mapa. E num continente tão fragmentado como a Europa, uma dispersão de sementes eficiente é crucial para a manutenção a longo termo das populações de plantas, pois assegura o fluxo genético entre populações de plantas isoladas. No entanto, na Europa, a dispersão de sementes pode estar comprometida, uma vez que a maioria das populações de animais estão em declínio e muitos desses animais podem incluir frutos nas suas dietas e dispersar sementes viáveis. No entanto, é surpreendente que até agora as consequências de uma potencial crise de dispersão de sementes continuem por explorar. E é este o objetivo do meu trabalho, que é explorar se efetivamente existe uma crise de dispersão de sementes na Europa, e para isto estou a reconstruir a primeira rede europeia de dispersão de sementes e a avaliar o estatuto de conservação de todos os dispersores de sementes. Para realizar isto, estou então a fazer uma pesquisa bibliográfica bastante extensa, onde estou a compilar todos os registros de frugivoria e dispersão de sementes por todos os animais na Europa, e estou a complementar então esta pesquisa bibliográfica com dados também já existentes em bases de dados online e com dados de colaboradores. É importante dizer que tudo o que vou mostrar a partir de agora são apenas resultados preliminares, que ainda há algum trabalho a ser feito, mas até ao momento já revi 479 artigos que datam desde 1897 até 2019, e a maioria dos países europeus está mais ou menos bem representada em termos de dados de dispersão e de frugivoria, e até à data tenho dados para 43 países. A rede europeia de dispersão é bastante diversa, apresenta pelo menos 1189 espécies de plantas e 209 espécies de animais. Estes animais são constituídos por aves, mamíferos, répteis e insetos, embora as aves e os mamíferos são os principais dispersores de sementes na Europa. E agora mostro-vos o nosso pódio preliminar, onde o nosso herói é o veado vermelho, ou seja, o veado vermelho é o animal que dispersa mais espécies de plantas europeias na Europa, e claro que é importante dizer que todos estes dados vão depender das publicações que existem e também da espécie e foco dessas mesmas publicações. Em relação ao Estatuto de Conservação dos Dispersores de Sementes, dos 209 dispersores, 9 apresentam um Estatuto de Conservação segundo a IUCN de quase ameaçados, 11 estão classificados como vulneráveis, 3 como ameaçados e 1 como criticamente em perigo, sendo que o que está criticamente em perigo é o visão europeu. Independentemente do seu estatuto de conservação, relativamente às suas tendências populacionais, 19% dos dispersores de sementes apresentam populações em declínio, para 20% dos dispersores as suas populações estão a aumentar e para 24% as suas populações estão estáveis. Quais são então as conclusões que podemos tirar por agora? É que aparentemente a dispersão de sementes não está ameaçada a nível europeu, uma vez que a maioria dos dispersores apresentam um estatuto de conservação favorável, mas claro que isto depende um pouco do ponto de vista de cada um, se veio o copo meio cheio ou se veio o copo meio vazio, porque não nos podemos esquecer que 19% dos dispersores têm populações em declínio e que os dispersores ameaçados, que são 11%, dispersam mais de 500 espécies de plantas. E claro que até agora ainda não tivemos em conta a dependência da planta no serviço de dispersão, e claro que vamos ter isso em conta no futuro, e vão sempre existir lacunas a nível de determinados países e regiões e também de determinadas espécies de animais. E é tudo por agora, obrigada pela vossa atenção e estejam atentos porque teremos novidades e updates em breve. Ok, muito obrigado. Então passamos a Lourdes Morilla. Yeah, can you hear me? Yeah. Yeah, okay.
Can you see my screen? Not yet. No? What is that? Share. Okay, how about now? Yeah. Yeah, okay. Okay, so hello everyone, my name is Lourdes Morillas, and I want to share with you the results of this experiment about the assessment of epiphytic lichens vitality when subjected to high radiation and nitrogen pollution. So these are the 6 species of lichens that we have used in this experiment. We can classify them in different functional groups depending on how do they respond to a given environmental stressor, being Xanthoria and Ramalina the most resilient ones to nitrogen pollution, and Usnea and Palmotrema the most sensitive ones, whereas Phlagopalmelia is the most sensitive to solar radiation. So this differential behavior allows us to use them as a monitoring tool, right? For example, in this study here, the authors established the critical lows of nitrogen deposition by analyzing the lichen functional diversity in a semi-natural Mediterranean corecock ecosystem. To assign a lichen species to a given functional group, we rely on data describing its response to different environmental factors, such as nitrogen pollution or solar radiation. But despite the great numbers of studies considering individual environmental factors, the synergistic effect of these factors on lichens' physiological response is extremely scarce, even though they are vital to get a comprehensive understanding of the effect of global change. 2 of the most challenging drivers of global change are the increasing values in both nitrogen deposition and temperature. So our hypotheses were that the different species could differ in their response to these environmental factors because of their special adaptation strategies. Namely, we expected that the most tolerant species to each one of these environmental stressors would be the most resilient to the synergetic effects of them, right? We also expected that the physiological response of lichens to increased solar radiation would be modulated by the nitrogen addition treatment because they cannot buffer their nutrient content. So we exposed 6 species of lichens belonging to different functional groups to 1 daily dose of 0 in yellow, 25 in green light, and 50 in dark green millimoles of ammonium sulfate during 57 days. And in the day 21, where you can see the green arrow and the sun, we exposed them to direct sunlight, which involved both high temperatures and ultraviolet radiation. To test our hypothesis, we used chlorophyll A fluorescence as a sensitive but non-destructive method to assess the response of the photosynthetic organism to environmental changes. We found that for all species and nitrogen treatments, the sunlight exposure implied a drastic decrease in their physiological performance. These results also reveal that for all species, the physiological response of the lichens to increased temperatures was modulated by the nitrogen addition treatment applied to them, which highlights the relevance of studying the interaction among global change drivers. These findings shows on one side that the synergistic effects of multiple stressors can impact sensitive as well as tolerant species. And on the other side, they indicate that controlling local environmental drivers, such as nitrogen input, we could mitigate global change effects on ecosystems. That's all. Thank you very much. Thank you. Pasamos al siguiente palestrante, que es Andrea Eiras. Olá, boa tarde a todos. Estão a conseguir ver? Sim. Ok. Olá, meu nome é André Eiras, sou estudante da Universidade do Minho e hoje venho-vos falar do valor da biodiversidade em agroecossistemas de vinha na região de Monção e Malagasy,
um trabalho inserido no projeto EcoAgriFood. Então, a nossa área de estudo são 5 agroecossistemas de vinha, 3 dos quais já estão estabelecidos, nomeadamente Canda, Foga e Soalheiro. Este último já tem uma exploração de vinha há mais de 46 anos contínua. Depois, dois deles, Sende e Branda da Aveleira, foram instalados em 2019, 2 das vinhas. Sendo que esta Branda da Aveleira tem uma particularidade, que é o facto de ser uma vinha que está instalada a mais de 1000 metros de altitude. O trabalho consistiu na avaliação do estado das redes tróficas do solo pela análise das comunidades de nemátodos e ainda na identificação de interações entre as redes tróficas do solo, a diversidade do enraivamento e a produtividade do sistema. Consistiu em 2 fases de amostragem, nomeadamente no outono de 2019 e na primavera de 2020, para as redes tróficas do solo, e ainda a identificação da flora herbácea do solo das vinhas na primavera de 2020. A produtividade do sistema foi avaliada de acordo com dados da NDVI. Então, perguntam-se vocês, porquê os nemátodos? Bom, os nemátodos são, antes de mais, animais da microfauna do solo, que são excelentes bioindicadores das condições do solo. São fáceis de extrair, identificar e de contar e podem ser agregados em 5 grupos tróficos, nomeadamente os herbívoros, omnívoros, predadores, fungívoros e ainda bacterívoros. A partir destes 5 grupos tróficos, podemos calcular a sua contribuição para as diferentes funções do ecossistema, nomeadamente através da pegada metabólica, o que resulta neste gráfico de radar que veem aqui. Este gráfico de radar pode-se ler de uma forma muito simples. No topo do gráfico temos a pressão por parte da herbivoria, que é um desserviço prestado pela comunidade de nemátodos. À medida que giramos no sentido dos ponteiros do relógio, estes 3 fatores aqui indicam-nos a capacidade da comunidade de nemátodos prestar serviços de regulação. Nomeadamente, esta pegada de estrutura aqui indica-nos a complexidade do sistema, ou da rede trófica do sistema, nomeadamente a existência de indivíduos de nível trófico superior. Continuando a girar, chegamos a estas 3 pegadas que nos indicam a capacidade de provisão de serviços de mineralização. Esta pegada de enriquecimento aqui indica-nos a disponibilidade de nutrientes no sistema. Ora, os nossos locais de amostragem podem ser divididos em 3 tipologias de uso de solo, nomeadamente os pequenos campos, que são pequenas hortas ou áreas diminuídas de produção agrícola para consumo próprio, e ainda as vinhas e os matos. E o que notamos nas áreas de produção agrícola, nomeadamente nos pequenos campos e nas vinhas, é que há um aumento significativo da disponibilidade de nutrientes entre o outono a mais escuro e a primavera, sem que esse aumento seja significativo depois na complexidade do sistema. Ora, aqui não aparenta precisamente isso, mas quando analisamos as redes tróficas dos matos, notamos logo à partida que entre o outono e a primavera as redes são muito mais estáveis. E não só, para valores inferiores de nível de enriquecimento, temos valores de estrutura bastante semelhantes, tanto no outono como na primavera. Ou seja, os matos parecem, as comunidades do solo dos matos parecem ter uma maior capacidade, ou uma melhor capacidade de gestão, mas fazer uma gestão mais eficiente da disponibilidade de recursos que têm. Quando nos focamos no estado das vinhas, na análise do solo das vinhas, precisamente na capacidade de provisão de serviços de mineralização e de serviços de regulação para os 5 sistemas que temos, Branda da Aveleira, Canda, Foga, Sende e Soalheiro, vemos que são os que foram recentemente instalados, nomeadamente Branda da Aveleira e Sende, aqueles que têm a maior variação sazonal mais significativa. Aliás, são os que têm a variação sazonal significativa, porque partem de um ponto no outono de valores muito mais baixos na provisão de serviços de ecossistema e aumentam para valores semelhantes aos das restantes vinhas depois na primavera. Ainda, quando analisamos a provisão de serviços de regulação, o fator importante de que o sistema soalheiro é aquele que tem uma menor variação sazonal entre o outono e a primavera, ou seja, é o sistema mais estável e também é o sistema que tem valores mais altos da provisão de serviços de regulação. O que, no fundo, quando analisamos a pressão por herbivoria nesses sistemas, verificamos que é em soalheiro que existe a maior capacidade de regulação. Ou seja, ao contrário dos demais sistemas, vemos que em soalheiro, entre o outono e a primavera, há uma diminuição da pressão por herbivoria. Ao contrário do que acontece, por exemplo, nesta vinha, no sistema de Branda, que há um aumento significativo da pressão por herbivoria que pode, a longo prazo, ser perigoso. Acontece algo semelhante numa das vinhas do sistema de Sende. Ora, o que é que estas 2 vinhas podem ter em comum que lhes permita regular assim a pressão por herbivoria? Bom, quando analisamos a densidade de ocupação de solo por parte da flora herbácea do solo, nomeadamente a diversidade em enraivamento,
Vemos que são os sistemas soalheiro e sende aqueles que não só têm mais riqueza de espécies, mas também têm uma maior percentagem de cobertura do solo. Quando analisamos as correlações entre os diferentes fatores, percebemos que a riqueza de espécies e o índice de diversidade do realmente do solo se correlacionam positivamente com a estrutura das redes tróficas e com a disponibilidade de nutrientes. E não só. O índice de diversidade do enraivamento também se relaciona positivamente com a produtividade do sistema. Relaciona-se ainda negativamente com a presença de herbívoros, ou seja, uma maior diversidade pode estar aqui a implicar uma menor presença de herbívoros. E podemos ver também que a herbivoria tem efeitos nocivos na produtividade do sistema. Ora bem, para concluir, eu gostava de que vocês levassem para casa a mensagem de que a contínua disponibilidade de nutrientes confere realmente estabilidade às redes tróficas do solo e confere-lhes ainda também a capacidade de se autorregularem. A maior diversidade em enraivamento está associada a redes tróficas mais complexas e que este conhecimento nos permite desenvolver estratégias de gestão que sejam mais sustentáveis dos nossos agroecossistemas de vinha. Talvez um bocado de esperança no meio de tantos motivos que temos para ficarmos tristes. Obrigado por nos ouvir, por me ouvirem. Com licença. Muito obrigado. Passamos para o seguinte palestrante, Rubén Heleno. Boa tarde a todos. Já estão a ver o meu ecrã? Estão-me a ouvir? Sim. Sim, e a ver o meu ecrã. Boa tarde a todos. O meu nome é Rubén Heleno, do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, mas venho hoje apresentar aqui um trabalho feito por uma equipa grande e fantástica, entre os quais a Filipe, a Ana e o Ricardo Lima. Portanto, gostava de começar por dizer que todas as ilhas oceânicas, aquelas que nascem no meio do mar, são fantásticas e são muitas vezes referidas como laboratórios naturais para a ecologia e para a evolução, porque têm comunidades mais simples. Mas realmente umas são mais fantásticas que outras e neste aspecto São Tomé destaca-se porque é uma ilha, faz parte de São Tomé e Príncipe, uma ilha relativamente alta, com um grande gradiente de precipitação e de umidade, também grande, bastante antiga, relativamente antiga, e que está muito próxima, mas o suficientemente isolada de um grande centro de biodiversidade. Por isso, a Ilha de São Tomé tem a densidade de endemismos, uma das densidades de endemismos mais altas do mundo. Se forem para lá ver pássaros, têm que comprar um livro, um guia novo, porque é tudo novo, é tudo endémico lá. E também muitos mamíferos, até anfíbios e muitas plantas. Portanto, estas espécies todas, durante milhões de anos, têm sobrevivido a interagir entre elas próprias, umas com as outras, de muitas maneiras, obviamente. Uma das quais, que é a que nós estudamos em particular, é a dispersão de sementes. Muitos animais comem frutos de plantas e dispersam as suas sementes e ambas as espécies ganham. Portanto, a pergunta que vamos responder hoje é como é que estas interações que se desenvolveram e que duram há milhões de anos são alteradas quando chegam estes visitantes trazidos muito recentemente por humanos. Ratos, porcos, macacos, civetas, cães, gatos e outros. Portanto, a primeira coisa que fizemos foi compilar uma grande rede de interações de dispersão de sementes da ilha toda. Fizemos isto combinando dados de 5 métodos que normalmente são usados em separado, nós usamos todos juntos, durante um ano na ilha toda, e chegámos à conclusão que foi muito importante usar os 5 métodos, porque se tivéssemos usado apenas um deles, ou aliás, se tivéssemos não usado qualquer um deles, teríamos perdido uma grande parte da informação, porque eles oferecem resultados complementares e mostram-nos interações diferentes. Portanto, esta foi a rede resultante, que eu infelizmente não vou ter tempo para explicar completamente. Temos em baixo as espécies de plantas, em cima as espécies de dispersores. Vemos que uma boa parte destas plantas, cerca de 20 espécies, são introduzidas, 2 das quais são altamente invasoras e são muito dispersadas, o que é mau sinal. Temos muitas plantas nativas e muitas plantas que não conseguimos saber a origem, apesar de estarem identificadas até à espécie. Isto tem a ver com fraca base de dados biológicos de base, que muitas vezes acontecem em sítios tão diversos. Focando agora nos animais, temos 15 espécies de dispersores nativos, destaca-se o São Tomé White-eye e o Fruit Bat, e temos 8 espécies de mamíferos introduzidos que são também dispersores de sementes. Não parece que são muito relevantes, mas dispersam sementes.
Vamos agora comparar como é que estes padrões de interação entre os animais introduzidos, que acabaram de chegar, e os que estão lá há milhões de anos, diferem ou não. E para nossa surpresa, usando os principais descritores de níveis de espécies em redes, vemos que não diferem nem no número de espécies que utilizam, nem na especialização ou na seletividade que têm para as espécies que utilizam, nem na sua importância global como dispersores para as plantas. Portanto, isto pode parecer um não resultado, mas uma coisa que é muito evidente é que estes animais que foram introduzidos, os mamíferos que foram introduzidos, têm todos bocas muito grandes, e isto significativamente maiores do que os dispersores nativos. Portanto, fomos medir as sementes que eles dispersam e encontramos que existe uma correlação muito forte entre o tamanho da boca e o tamanho máximo e médio das sementes dispersadas por cada animal. E sendo os introduzidos todos os que têm a boca maior, também existe uma diferença muito significativa no tamanho médio das sementes dispersadas pelos animais dispersores introduzidos e nativos. Portanto, o que nós chegamos, à conclusão a que nós chegamos é que, enquanto que em continentes o padrão que está descrito e que se conhece é que existe uma fauna de dispersores de sementes, e como os animais de maior porte estão mais ameaçados por uma série de motivos, o que existe nos continentes é um desviar dos serviços de dispersão que tende a favorecer sementes mais pequenas, uma vez que mantêm os seus dispersores. Isto já está documentado. O que nós observamos em São Tomé, e que pensamos que é bastante sintomático do que acontece em muitas ilhas oceânicas do mundo inteiro, porque os problemas são os mesmos, é que a fauna de dispersores inicial era pequena, porque os mamíferos grandes não conseguiram chegar e colonizar estas ilhas vulcânicas no meio do oceano, mas nós introduzimos esses animais com boca grande. Então o que estamos a fazer é o contrário do observado dos continentes. Estamos a desviar os serviços de dispersão de sementes e a favorecer plantas que têm sementes grandes, ou seja, estamos a alterar as pressões seletivas, poderá vir ou não a ter alterações ecológicas no futuro. Portanto, era isto que eu vos queria dizer. Muito obrigado. Miguel, está sem microfone. Peço desculpas, tinha desligado porque entrou a minha filha. Passamos a Gonçalo Matias, por favor. Conseguem ver? Boa tarde, antes de mais. Sim? Pronto, vou então começar então a minha apresentação. Só dar um resumo muito breve em que esta apresentação tem como base um dos capítulos da minha tese de mestrado. Intitula-se então de Adequabilidade das áreas protegidas e quais os fatores ambientais que estão a influenciar a integridade genética do gato bravo na Península Ibérica. Pois bem, a hibridação é um processo natural que ocorre no meio selvagem e pode ter várias implicações evolutivas, tais como a perda de diversidade genética, o decréscimo da fitness dos indivíduos e, em casos mais extremos, pode levar à extinção de espécies ou populações. Este processo de hibridação está muitas vezes associado também a ações antropogénicas, tais como introdução de espécies exóticas e a conversão ou a fragmentação do habitat. Sendo que estas ações humanas podem facilitar o contacto de espécies historicamente alopátricas, aumentando assim a probabilidade do contacto e da hibridação entre estas. Um dos casos mais conhecidos e mais mediáticos relativamente à hibridação mediada por ações humanas é o caso entre o gato bravo europeu e o gato doméstico. Mais concretamente na Península Ibérica, as populações desta espécie selvagem têm vindo a decrescer ao longo dos tempos e maioritariamente devido a ações humanas, tal como perseguição direta, a fragmentação e a perda do habitat e, por último, a redução da abundância da sua presa principal nesta região, que é o coelho bravo. Devido a isto, em Espanha encontra-se quase como uma espécie quase ameaçada e em Portugal é uma espécie considerada vulnerável. E apesar de existirem vários estudos na Península Ibérica sobre a hibridação entre estas duas espécies, os fatores ecológicos que podem influenciar este contacto ainda são desconhecidos. Portanto, os objetivos deste capítulo da minha tese passaram então por determinar quais os fatores ecológicos que estão a influenciar este contacto e a integridade genética do gato bravo e determinar também a adequabilidade das áreas protegidas da Península Ibérica na conservação desta espécie. Posto isto, utilizaram-se então 120 amostras morfologicamente putativas de gato bravo, sendo que todas as amostras foram analisadas com SNPs ancestrais
para serem categorizadas como sendo gato bravo, puro, neste caso, gato doméstico ou gato híbrido. E a integridade genética, que no nosso caso é a variável de resposta, foi calculada como a proporção de SNPs diagnosticados como gato bravo a dividir por todos os SNPs analisados. Relativamente à nossa estatística, foram utilizados modelos lineares mistos, nos quais foram testadas variáveis do uso do solo e de perturbação humana, consequentemente a presença de gato doméstico, e bem como as distâncias das mesmas às amostras biológicas de gato. Foi também utilizado o nível de proteção da paisagem, sendo que este foi dividido em 4 níveis de proteção, como se pode observar aqui na figura, desde o não protegido até ao estritamente protegido, utilizando as categorias de áreas protegidas da IUCN. Relativamente aos resultados, conseguimos evidenciar que a integridade genética do gato bravo, portanto, desta espécie, aumenta consoante o aumento do nível de proteção da paisagem, portanto, a integridade genética apresenta valores baixos para áreas sem qualquer proteção e a integridade genética apresenta os valores mais elevados em áreas estritamente protegidas. Contudo, existe uma grande variabilidade em todos os níveis de proteção. E relativamente aos fatores que podem estar a influenciar a integridade genética desta espécie na Península Ibérica, a proporção de floresta e a proporção de zonas urbanas, bem como a distância às florestas, foram os fatores que mais influenciaram a integridade genética desta espécie. Portanto, podemos concluir que a influência positiva do habitat, neste caso da floresta, pode ser devido às condições favoráveis que este habitat apresenta, limitando assim a necessidade dos indivíduos, neste caso de gatos bravos, diminuindo a necessidade deles utilizarem habitats subótimos, como campos agrícolas, com uma maior presença de gato doméstico. Consequentemente, a influência negativa da perturbação pode estar associada à maior presença de gato doméstico, levando então a um maior contacto entre estas duas espécies. Por último, evidenciando a variabilidade dentro do nível de proteção que referenciei há pouco, conseguimos concluir que, com um aumento significativo do nível de proteção da paisagem, bem como da qualidade do habitat, poderá ser possível aumentar a integridade genética desta espécie na Península Ibérica, ou seja, aumentar a pureza, digamos assim, do gato desta espécie considerada ameaçada no nosso país e em Espanha. Quero apenas deixar um apelo para quem está a ouvir de que é extremamente importante obter mais estudos e mais resultados nesta espécie que está bastante ameaçada no nosso país, uma vez que esta pode estar ainda a sofrer uma extinção silenciosa, nomeadamente através, neste caso, da hibridação com o gato doméstico, bem como com densidades muito baixas relativamente a outros países da Europa e populações muito isoladas. E quero então agradecer a todos pela oportunidade de ter apresentado aqui um pouco da minha tese. Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos a Joaquim Alonso. Boa tarde. O Joaquim Alonso não pode estar disponível. Eu vou fazer a apresentação na sua vez, se não houver problema. Sem problema. Ok, desde já peço desculpa, mas não tenho câmara. Ora, tudo ok? Ok. Tudo ok. Ok. Olá, boa tarde. O meu nome é Nuno Mouta e a minha apresentação vai incidir sobre o tema da cartografia de invasoras linhosas, nomeadamente a Acácia longifólia, através do Biomod 2 e com recurso a imagens Sentinel-2. Para isso, vou descrever a área de estudo, os métodos utilizados e os resultados finais. O município de Viana do Castelo apresenta um elevado valor ecológico, com vários espaços protegidos. No entanto, é também um espaço com uma pressão humana cada vez maior. A nossa área de estudo situa-se nas Insoas do Rio Lima e na sua área envolvente. As Insoas do Lima fazem parte da Rede Natura 2000 e do Geoparque do Litoral de Viana do Castelo, apresentou uma forte invasão da Acácia longifólia, o que promove a perda da heterogeneidade da paisagem e também a diminuição da biodiversidade.
A acácia longifólia tem uma série de características fenológicas que a tornam mais competitiva em relação à vegetação nativa. No entanto, são estas mesmas características que a tornam uma planta espectralmente distinta das demais. Uma planta alienígena, por assim dizer, com o formato da copa distintos, a cor da folha diferente e uma floração amarela no inverno. Saber onde ela está, saber a sua a expressão no território, permite fornecer aos decisores políticos informação válida no delineamento de estratégias ou planos para contrariar os impactos causados por esta. Os modelos de distribuição de espécies, como o Biomodo 2, permitem prever a adequação de um habitat de uma espécie através de um espaço geográfico, estabelecendo relações entre presenças e diversas variáveis ambientais. Mas muitas vezes os resultados finais podem ter uma resolução, ou estão associados a uma resolução baixa, são demorosos e não se enquadram nas necessidades dos decisores políticos. Este problema pode ser respondido através da combinação do poder preditivo do Biomodo 2 com informação multiespectral contida nas imagens do Sentinel-2. A nossa metodologia consistiu, aqui representada, na recolha de pontos da acácia no terreno, que depois serviram de suporte para cartografar áreas invadidas, e na recolha de imagens Sentinel, que posteriormente sofreram uma correção automática, uma correção atmosférica e um resampling de 10 metros. Através do software Snap, calculamos uma série de índices vegetativos e combinações de bandas para cada mês. Toda esta informação foi processada através do software R e Biomodo 2, levando em conta vários algoritmos de classificação e índices estatísticos. No total foram cartografadas 125 áreas de presença de acácia longifólia e 21 espaços de ausência. É importante levar em conta que estes espaços de ausência têm de ser capazes de representar a heterogeneidade espectral existente na área de estudo. Quanto às séries temporais, a série temporal foi criada com base nos meses compreendidos de dezembro a maio, de modo a acompanhar o processo de floração da acácia longifólia. Para cada um dos 7 meses foram incorporados 12 bandas, 13 índices vegetativos e uma composição de cores verdadeiras, um RGB, o que prefaz 16 níveis de informação espectral. Através do software estatístico R, o pacote Biomodo 2 foi utilizado com as definições padrão, recorrendo a algoritmos de classificação supervisionada como o Generalized Boosting Model, Artificial Neural Network e o Random Forest, para criar um modelo Assemble resultante das 30 rondas de avaliação. Os resultados finais foram satisfatórios. Os resultados binários do modelo Assemble mostraram-se capazes de detectar espaços espectralmente próximos daqueles analisados nas áreas de treino com presenças da acácia longifólia. A utilização de imagens multiespectrais assim traz-nos ganhos na resolução e apresenta vantagens óbvias na capacidade de monitorização da acácia longifólia e, acima de tudo, tem uma vantagem de ser gratuito, porque o Sentinel é uma fonte gratuita. Em forma de síntese, a proliferação de espécies invasoras promove a diminuição dos serviços do ecossistema, podendo colocar em causa os valores de um habitat. A classificação automática de áreas invadidas, combinando conjuntos de séries temporais de Sentinel-2 e as capacidades do Biomodo 2, permite a obtenção de resultados adequados às necessidades e capacidades dos municípios. Era tudo. Obrigado pela atenção. Miguel está sem som, novamente. Eu disse a Cristina Vallão. Cristina Vallão e o anterior palestrante tem que despartilhar o ecrã. Obrigado, Nuno. Obrigadíssimo, Nuno. Olá, boa tarde. Boa tarde. Estão a ver? Já conseguem ver a minha apresentação? Perfeito. Sim, sim. Ok. Então, o meu nome é Cristina Baião e hoje estou aqui para vos falar um pouco sobre como nós, no projeto Life Elite,
Estamos a monitorizar o impacto que as ações de conservação estão a ter na estrutura dos habitats e na sua capacidade de produzirem os serviços do ecossistema dentro das áreas de intervenção. É importante referir que o projeto Life Reality visa melhorar substancialmente o estado de conservação dos azereirais, neste caso em Ceia e na Mata da Margaraça, e das comunidades de adelfeirais em Monchique, por ser aqui que se encontram as áreas mais representativas destas duas comunidades. As comunidades de Azereiro e de Adelfeira são relíquias da vegetação de outrora, quando o clima da Península Ibérica era subtropical e, dada a sua raridade, a União Europeia classificou-as como habitat prioritário com o Código 5230. Para enquadramento, mencionar ainda que os serviços do ecossistema, também conhecidos por serviços ambientais ou serviços ecológicos, são os benefícios que a humanidade retira dos ecossistemas e da biodiversidade que está associada, por exemplo, através da economia e do bem-estar. Estes benefícios são produzidos ao nível do habitat e estão diretamente associados à cobertura do solo. Por isso, qualquer ação ou decisão que induza mudanças na gestão do território vai interferir com a capacidade que os habitats têm em produzir esses benefícios e afetará, com certeza, a conservação das espécies. Ora, como o projeto Life Reality está a interferir na estrutura destes habitats e nas áreas que ocupam, é extremamente importante podermos monitorizar o impacto no território. E então, para fazer esta monitorização, iniciamos com uma avaliação do estado atual. Esta avaliação do estado atual caracteriza a situação pré-projeto e depois fizemos uma estimativa para o futuro. A metodologia que utilizámos foi a segunda versão do Toolkit do TESA, que foi desenvolvido por um consórcio do Cambridge Conservation Initiative, e esta metodologia é um processo em cadeia que vai respondendo a questões muito específicas, como, por exemplo, que habitats existem hoje no território e que áreas ocupam, que atividades atuam ou podem vir a atuar no território, quais são os habitats que existirão no futuro e como será a sua distribuição espacial. Questões também como que serviços o ecossistema presta a cada um destes habitats e qual é a alteração dos serviços no futuro, são questões que nós tentamos responder nesta primeira avaliação do estado atual. Ora, para responder às questões sobre que habitats existem e que áreas ocupam numa situação pré-projeto, usamos a cartografia de ocupação do solo que já tínhamos recolhido esta informação numa outra ação do próprio projeto Life Reality, nomeadamente na ação A1, e esta ação pretendeu caracterizar as áreas de intervenção. Ora, depois desta cartografia, para classificar os habitats, enquadrando cada unidade de ocupação do solo, recorremos novamente à metodologia TESA para que os resultados possam ser comparáveis com outros estudos que também usem esta metodologia. De notar que a utilização da palavra habitats não faz qualquer referência exclusiva aos habitats de interesse comunitário e protegidos ao abrigo da Diretiva Habitats, mas sim todos os habitats que nós encontramos nas áreas de intervenção do projeto. Depois, para tentar responder à questão que se refere a que atividades atuam ou podem vir a atuar no território, procedemos à identificação das mesmas, novamente com base nos dados já recolhidos na ação A1, e depois fizemos uma descrição das atividades com impactos negativos, que teve por base a lista de pressões e ameaças utilizadas no artigo 17 da Diretiva Habitats para o período 2013-2018, e depois para as atividades com impacto positivo. Utilizamos apenas as ações de conservação do projeto Life Reality por serem as únicas previsíveis e cartografáveis. Depois, atribuímos uma pontuação a cada atividade com base na probabilidade de ocorrência numa escala temporal, juntamente com a extensão espacial desses impactos e no grau de mudança induzida nos habitats e nas espécies, como sugerida pela própria metodologia TESA. Podemos afirmar que as atividades com impactos negativos
que atuam no estado atual ou podem vir a atuar no estado alternativo, são aquelas que potenciam o aumento do risco de incêndio e que, por sua vez, podem desencadear um grau elevado de degradação numa grande extensão espacial. Porém, as atividades do projeto Life Reality podem vir a atenuar estes impactos negativos, uma vez que foram desenhadas propositadamente para combater estas pressões e ameaças já identificadas em sede de candidatura do próprio projeto. Para responder à questão sobre que habitats existirão no futuro e como será a sua distribuição espacial, voltamos a mapear os habitats e a sua área de ocorrência com base nos resultados esperados do próprio projeto Life Reality. Notem, por favor, o incremento na área da Delfeiral em Monchique, que está a cor de rosa, e no incremento do Azeredal na Terra da Estrela, que está a verde escuro. No caso da Margaraça, sendo um caso especial, ficará para outra oportunidade. Também é possível observar a regressão dos habitats com menor importância para a produção dos serviços, como é o caso dos habitats que referem a espécies exóticas e outros habitats que referem a espécies invasoras. Ora, para responder à questão sobre que serviços presta cada um destes habitats, utilizamos a classificação internacional comum dos serviços do ecossistema, conhecido por CISES, para obter uma lista de 23 serviços do ecossistema que são produzidos ou potencialmente oferecidos dentro das áreas de intervenção do projeto. Através da opinião de especialistas afetos ao projeto, atribuímos também uma pontuação a cada um destes habitats, consoante o nível de importância que este tem na produção dos serviços do ecossistema identificados, novamente, como sugerido pela metodologia TESA. De notar que os habitats mais importantes para produzirem estes 23 serviços do ecossistema são os habitats alvo do projeto e mais alguns que estão a ser promovidos pelas ações concretas de conservação do projeto. Ora, para tentar então responder à questão sobre que alterações destes serviços do ecossistema vão acontecer no futuro, projetámos em ArcGIS o grau de importância que cada habitat tem na produção destes 23 serviços para cada área do projeto Life Reality. Assim, foi possível visualizar a evolução expectável dos habitats e consequente capacidade de produção destes serviços do ecossistema, quer no estado atual, quer no estado alternativo. Se repararem no caso mais específico, que é o Serviço de Regulação e Manutenção da Proteção contra Incêndios, podemos observar as diferenças deste serviço entre o estado atual e o estado alternativo. Contudo, a monitorização dos serviços do ecossistema necessita uma avaliação mais detalhada, sendo necessário quantificar as alterações entre o início do projeto e o fim do projeto. Por isso, surgiu uma outra questão que foi: quais destes 23 serviços do ecossistema podemos nós, dentro da equipa do projeto Life Reality, avaliar detalhadamente durante o tempo de implementação do projeto? Por questões logísticas, quer de recursos humanos ou financeiros, tivemos que optar por avaliar somente 14 serviços do ecossistema. Por fim, elaboramos metodologias para quantificar detalhadamente cada um destes serviços, destes 14 serviços selecionados, e de salientar que as abordagens metodológicas para a quantificação destes serviços têm ou tiveram em conta dois fatores muito importantes. Primeiro, as propostas avançadas pela literatura e depois a opinião dos peritos quanto à melhor abordagem metodológica passível de ser aplicada. E esta apresentação é só para vos mostrar o processo que percorremos para conseguir avaliar a situação inicial e projetarmos a situação alternativa. Contudo, mais detalhes serão oferecidos mais à frente quando nós conseguirmos monitorizar detalhadamente cada um destes serviços do ecossistema. Se quiserem saber mais sobre o projeto, por favor, visitem o nosso site, têm o meu e-mail caso queiram fazer alguma pergunta, e muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado. Tempo para João Sousa.
Penso que já me... Te conseguem me ouvir? Sim. Ok. Já estão a ver? Eu ainda não. Não. Mas está a vir. Então. Pronto, acho que está. Antes de mais, cumprimento todos os presentes, muito boa tarde. O meu nome é João Sousa e o estudo em apresentação tem como título Avaliação do impacto humano na comunidade de nemates ao longo do gradiente terra-rio na bacia do Rio Cávado. Este trabalho inseriu-se no projeto europeu Climate Alert, que tem como grande objetivo desenvolver ferramentas para viabilizar a manutenção da sustentabilidade dos sistemas agrícolas e dos ecossistemas aquáticos. Um dos grandes aspectos inovadores deste trabalho é o estudo integrado do sistema terra-rio e como trata as suas partes integrantes como frações de um só ecossistema. A caracterização do sistema terra-rio foi realizada através do estudo das comunidades de nematos, pois os nematos apresentam ampla distribuição nos solos e grande sensibilidade a distúrbios ambientais, sendo assim utilizados como bioindicadores. Os nematos são, então, os animais edáficos com maior abundância, distribuição e diversidade funcional a nível global. Realizam inúmeras funções fundamentais nos vários tipos de ecossistemas, sendo o estudo das suas comunidades um dos requisitos principais para inferir sobre o estado e qualidade biológica do solo, e ocupam todos os grupos tróficos, omnívoros, bacterívoros, fungívoros, parasitas de plantas e predadores, à exceção única de produtores. Os índices de nematos são calculados com base na abundância, metabolismo e biomassa das comunidades de nematos. Por exemplo, nos perfis faunísticos, o índice de estrutura revela a estrutura e estabilidade da rede trófica, enquanto que o índice de enriquecimento indica a disponibilidade de nutrientes. Já nas pegadas metabólicas, estas deduzem uma avaliação funcional dos grupos de nematos com impacto direto nas tarefas que estes desempenham. Pode-se assim observar desserviços como a herbivoria, mas também se pode analisar como ocorre a decomposição e mineralização dos nutrientes, assim como está o estado da estrutura e complexidade da rede trófica. A área em estudo localizou-se na bacia do Rio Cávado, mais propriamente em Montalegre, encontrando-se esta inserida no GIHAS, Globally Important Agricultural Heritage System, que são zonas de grande importância, caracterizadas por terem uma elevada diversidade agrícola e atividades de pastorícia, com ecossistemas robustos, onde ainda se verifica a manutenção de práticas sustentáveis e tradições culturais seculares. A agricultura e a pastorícia são, assim, o suporte da economia local, sendo o gado bovino um dos ex-libris desta região. Selecionaram-se locais de amostragem que combinassem áreas agrícolas, ripícolas e margens de rio sujeitas a diferentes pressões, sendo estes Cave 1 e Cave 2 no Rio Cávado, Rabo 1 e Rabo 2 no Rio Rabagão e Cabre 1 no Rio Cabril, sendo utilizado o seguinte desenho experimental. Foram então escolhidos, como disse, 5 locais de amostragem, dentro de cada local 3 pontos de amostragem, o ponto A a montante, o ponto B com impacto no uso do solo e o ponto C a jusante. Em cada ponto recolheram-se amostras de sedimento de rio, solo ripário e solo das zonas interiores, totalizando assim 45 amostras. Entrando nas fases dos resultados e relativamente à análise dos perfis faunísticos, estes foram interpretados segundo a trajetória zona interior, zona ripária e rio. No Rio Cávado, o maior destaque vai para a estabilidade da zona ripária e a sua elevada estrutura. Detectaram-se também zonas onde ocorreu recuperação do solo interior e do sedimento de rio, a jusante do impacto, mas também o efeito contrário, com enriquecimento de nutrientes no rio, a jusante no impacto. Já no Rio Rabagão, como no Cabril, as zonas ripárias continuam a ser as mais estáveis ao longo dos pontos. Podem-se também observar recuperações do sedimento de rio em todos os pontos a jusante do impacto. E quanto às zonas interiores, notaram-se efeitos mistos, pois tanto há recuperações como enriquecimento de nutrientes. De sublinhar que quase todas as zonas ao longo da bacia do Rio Cávado se situaram no terceiro quadrante, característico do GIHAS, pois tanto se apresentam pouco alteradas, como também enriquecidas com nutrientes, devido sobretudo às atividades de pastorícia. Quanto às pegadas metabólicas, na zona do Rio Cávado, pode-se destacar que o sedimento de rio apresenta uma maior atividade de nematos bacterívoros, por isso encontra-se mais enriquecido. As zonas ripárias mantêm-se estáveis com o sistema robusto e complexo. Nas zonas interiores verificam-se maiores oscilações nas atividades funcionais,
pois tanto apresentam desserviços de herbivoria, como também fornecem complexidade ao sistema. As vias metabólicas são de predominância bacteriana. No rio Rabagão e no Cabril, o sedimento de rio encontra-se quase sempre enriquecido com nutrientes. A zona ripária, mais uma vez, exibe estabilidade de padrões. Novamente, é nas zonas interiores que há maior disparidade de padrões que alternam entre uma maior disponibilidade de nutrientes ou uma estrutura mais elevada. As vias de decomposição continuam a ser predominantemente bacterianas. Sendo assim, as considerações finais são estas: o sistema não mostra um padrão claro da resiliência às atividades humanas. Mesmo nos pontos com maior impacto antropogénico, não há indícios de instabilidade da rede trófica devido à elevada complexidade do sistema, e a estabilidade ripária poderá contribuir, como zona tampão, para a atenuação dos potenciais impactos do uso do solo adjacente nas comunidades biológicas do rio. Termino assim a minha apresentação. Obrigado a todos. Muito obrigado. Tempo para Inês Rosário. Boa tarde, já me estão a ver? Sim, sim, Patrícia. A Patrícia vai substituir a Inês. Ok. Ok, e estão a ver já a minha apresentação, certo? Certo. Obrigada. Então eu vou-vos falar um bocadinho sobre o Biodiversity for All. A plataforma faz este ano o seu 10º aniversário e gostava um bocadinho de vos mostrar de que forma é que os cientistas podem utilizar a plataforma para também desenvolverem projetos de ciência cidadã e recolherem mais informação junto de vários utilizadores que estão a utilizar a plataforma. A ciência cidadã é precisamente o envolvimento dos cidadãos em atividades de investigação científica. A verdade é que esta é uma designação relativamente recente, da década de 90, já do século passado, mas não é tão recente assim aquilo que ela quer dizer. Tinha outros nomes, chamava ciência participativa, ciência colaborativa, e tem uma história muito mais antiga. A verdade é que de todas as áreas científicas que estão neste momento a utilizar a ciência cidadã, a área da biodiversidade, ecologia, conservação, são de facto áreas que utilizam cada vez mais esta ferramenta para recolha de informação. Vou-vos mostrar aqui alguns exemplos de plataformas que permitem recolhas de informação para o mundo inteiro. O iNaturalist é uma destas. Neste momento nós temos, o Biodiversity for All está associado precisamente a esta plataforma. O iSpot é uma plataforma inglesa que também já tem bastantes anos, mas que atualmente não tem não tem um peso muito grande ao nível de plataformas de ciência cidadã. O Observado é uma das plataformas mais antigas e é uma plataforma holandesa, e o Biodiversity for All esteve durante os primeiros 8 anos associado ao Observado. O eBird, claro, é uma plataforma de referência para, no fundo, a recolha de informação recorrendo à ciência cidadã para as aves. Relativamente ao Biodiversity for All, e ao longo destes 10 anos, a plataforma tem crescido cada vez mais, e nós neste momento temos mais de 420 mil observações feitas por 8.700 observadores, e temos já registros para 12.300 espécies, ou seja, já temos uma comunidade criada que, no fundo, permite resultados bastante interessantes. Também é curioso que, apesar do ano confuso que estamos a atravessar, com tanto confinamento, a verdade é que a plataforma cresceu muito durante este ano. Atingimos as 300 mil observações em abril e em outubro, final de outubro, estávamos a chegar às 400 mil. Portanto, foi em 6 meses, no fundo, aumentámos cerca de 100 mil observações. A verdade é que ajuda, de facto, esta ligação que nós criámos com o iNaturalist, porque, por exemplo, a aplicação que é partilhada com eles é bastante fácil e está cada vez mais a ser utilizada por grupos muito diferentes, inclusivamente, por exemplo, por alunos de escolas e por muitos outros grupos de stakeholders e interessados nestes temas. A verdade é que o iNaturalist tem procurado também criar estas redes, estes nós locais. Claro que é uma forma muito mais fácil de chegar às populações. Portanto, o Biodiversity for All foi o primeiro nó na Europa, mas há 2 dias atrás tivemos a reunião com a rede global e muitos outros nós estão a surgir em Espanha, na Suécia,
e noutros locais também, espalhados pelo mundo inteiro, mas na Europa também está a crescer bastante. Neste momento, o iNaturalist conta já com 63 milhões de observações feitas por 1 milhão e cerca de 800 mil observadores. A verdade é que nós, desde o princípio, tentámos criar, de facto, esta ligação entre vários grupos da sociedade e a comunidade científica. Estes grupos todos que poderiam informar, no fundo, dar resultados sobre a biodiversidade e partilhar esta informação com a comunidade científica. E desta forma, o Biodiversity for All permite a criação de projetos dentro da plataforma. Temos cerca de 140 projetos criados só para o território português. E, curiosamente, eu acho que isto é uma vantagem quando nós, por exemplo, imaginando que estamos a observar uma borboleta, estamos a colocar esse registro, no fundo, disponível para vários projetos. Ele fica disponível para o projeto, que é um projeto europeu da Butterflies of Europe, mas também fica disponível para o projeto da lista vermelha dos invertebrados de Portugal, para o projeto, por exemplo, que procura monitorizar a biodiversidade de um determinado município e, portanto, é extremamente abrangente. Relativamente a estes projetos, só para terminar, queria-vos mostrar aqui alguns exemplos. Temos muitas universidades que estão a desenvolver projetos dentro da plataforma e eu acabei por escolher aqui, no fundo, centros e universidades diferentes para cobrir um bocadinho, quer do ponto de vista, no fundo, geográfico, mas também diferentes grupos taxonómicos. O projeto FRISC procura informações sobre espécies invasoras de peixes de água doce. O NEM Algarve, que é um projeto da Universidade do Algarve, procura obter informações sobre invasoras marinhas e, portanto, também tem estado a crescer bastante. Depois, em nível de invertebrados, o projeto Cigarras de Portugal, uma vez que a aplicação permite o registro de sons, pede que as pessoas, no fundo, utilizem a aplicação para registar o som das cigarras e, no fundo, perceber onde as várias espécies ocorrem a nível nacional. E o projeto Polinizadores de Portugal faz o mesmo para as espécies polinizadoras, mas vai procurar muitos apoio, por exemplo, nos alunos das escolas dos vários ciclos. É um projeto, neste caso, do CIBIL, e o das cigarras é um projeto do CE3C. No mar, temos, por exemplo, projetos que pedem a ajuda dos pescadores e das pessoas que fazem mergulho, no registro de tubarões e raias, um projeto do MARE, e o ISPA fez-nos aqui um desafio de registar os mamíferos marinhos também na plataforma e com isto contribuir para, no fundo, um mapa das observações e, no fundo, da distribuição de muitas espécies que ainda não se conhecia, com observações novas. Em termos de resultados, eu coloquei aqui 2 exemplos, mas acho que já poderia colocar muitos outros. Temos, por exemplo, uma espécie nova de gafanhoto para a ciência, com observações colocadas na plataforma já há alguns anos atrás, e temos, por exemplo, observações de espécies de peixe de água doce que foram colocadas em rios ou em locais onde ainda não tinham sido dados o seu registro, e que foram colocados precisamente por pescadores que contribuíram desta informação para o projeto FRISC e para novos dados científicos. Obrigada. O Marco Ferrante, que nos vai falar sobre, portanto, a novel phenotype does not ensure reduced predation pressures for an exotic caterpillar. Obrigado, Marco. Hi, can you see my screen? Yes. Can you see this? Okay, great. Thank you very much. My name is Marco Ferrante. I'm a postdoc in the Azorean Biodiversity Group. And today I'm going to present the results of a research aim at quantifying biotic resistance in oceanic island. Oceanic island communities are particularly sensitive to exotic species because they evolve in isolation, and the community often lack the experience to defend themselves from exotic species, exotic invaders. In order to assess biotic resistance, we examine whether predators prefer to attack a prey displaying a novel phenotype less than a prey displaying a familiar phenotype. In order to do so, we use artificial caterpillars made of plasticine, which is an increasingly popular tool to quantify predation rates by vertebrate and invertebrate predators alike.
And this method has the main advantage that it's possible to identify the identity of the predator from the bites left on the plasticine. We produce green caterpillars as a familiar pattern because green coloration is common among Lepidoptera. And for the novel correlation, we emulate the pattern of Vanessa virginiensis, which is a North American butterfly, already present in 5 of the Azorean Islands. I marked them with a star on the map, but not yet on Terceira Island, where we have done the experiment. So on Terceira Island, we exposed about 5,000 of these plasticine caterpillars using the 2 phenotypes and collect them after 48 hours. We expose them in 6 habitats: the native forest, vineyards, orchards, low and high elevation maize fields, and pastures. And we found out that after 2 days, about 10% of the caterpillars were predated. More than half were attacked by birds, followed by invertebrates and rodents. In this graph, you can see on the vertical axis invertebrate predation rate percentage. And in the horizontal one, we have the cryptic uniform green caterpillars and the mimic of Vanessa virginiensis. And each of the panels represent one of the 6 habitats. And we can see that in the native forest, there was a significant difference between predation rate on the prey displaying the novel phenotype, which is the mimic, was significantly higher than on prey displaying the familiar phenotype, uniform green. This is the same graph for vertebrate predation. And we can see that the predation on prey displaying a novel phenotype was always higher than prey displaying a familiar phenotype, but significantly so only in orchards and low elevation maize fields. So in conclusion, we confirm the existence of biotic resistance even in species poor habitats like Oceanic Island, because predation rates was actually always higher on prey displaying a novel phenotype. And also we can infer from these results that a successful invader cannot rely only on a novel phenotype in order to invade a new environment. It possibly need also to have a different behavior or a different chemistry. Thank you very much for your attention. Let me stop. Thank you very much, Marco. We have discussion in the end of the session. E agora passávamos à Joana Martins. Sim, sim. Dinâmica dos hidratos de carbono não estruturais em quercus e cistos ladanífer. Obrigado. Está partilhado. Já estão a ver? Boa tarde. Está em modo apresentação e consegue-me ouvir bem, certo? Certo. Muito obrigada. Joana. Então, boa tarde a todos, mais uma vez. O estudo que vos venho apresentar aqui foi realizado no âmbito da minha dissertação de mestrado e tem como título Os hidratos de carbono não estruturais em Quercus-Huber e cistos ladanífer, mais conhecida como esteva e o sobreiro. No presente século, as alterações climáticas são consideradas um dos mais sérios desafios que o planeta enfrenta. O aumento da temperatura, com a combinação das alterações no padrão da precipitação, proporciona um aumento da frequência e intensidade dos episódios de seca. Posto isto, os ecossistemas e todos os indivíduos por ele envolventes vêm-se a criar estratégias de aclimatação aos estresses impostos. Aqui surgem os hidratos de carbono não estruturais, reconhecidos como NSC. Estes têm sido propostos como a base determinante da resistência das plantas face a alterações climáticas e são provenientes dos produtos primários da fotossíntese e diferenciam-se em 2 grupos, açúcares solúveis e o amido. Estes distribuem-se nos diversos tecidos das plantas e desempenham diversas funções. As suas concentrações refletem o balanço entre a oferta por parte da fotossíntese e da procura por parte da respiração de carbono. E as concentrações também variam diariamente, sazonalmente, que depende da fenologia da espécie, e com as condições ambientais. O estudo foi realizado na Tapada Real de Vila Viçosa, em Évora, no qual se estabeleceu 4 tratamentos. O AQ, que é soberano e ambiente,
AQC, sobreiro com invasão de esteva em ambiente, DQ, sobreiro com indução de seca e DQC, sobreiro com invasão de seca, com invasão de esteva e indução de seca. O período de estudo foi feito no ano hidrológico compreendido entre 1 de outubro de 2018 e 30 de setembro de 2019. Foram obtidos os dados meteorológicos, os parâmetros fisiológicos também foram retirados, isto é, os potenciais hídricos foliares e as trocas gasosas. Posteriormente, para a determinação dos hidratos de carbono estruturais, foi feita a recolha de folhas e ramos e a sua predição foi feita através da calibração de modelos obtidos por dois métodos, espectrometria de infravermelho próximo e cromatografia líquida de alta eficiência. De referir que estes modelos ainda se encontram em fase de validação, ou seja, os dados dos açúcares têm de ser considerados muito preliminares. Relativamente aos dados meteorológicos e ao teor de água do solo, podemos verificar que ao longo do ano hidrológico houve um decréscimo na precipitação, o que se tornou este ano seco e quente, e este decréscimo promoveu o estabelecimento de uma seca precoce, no qual se refletiu no teor de água do solo. Como podemos verificar aqui, que todas as profundidades, o teor de água do solo decresceu severamente. Este decréscimo no teor de água do solo também foi devido à evaporação direta do solo e à absorção pelas raízes, o que veio afetar o estado hídrico das nossas plantas. Relativamente ao potencial hídrico fluvial de madrugada, este reflete o teor de água do solo e, como podemos ver, após as primeiras chuvas ocorridas depois do verão até ao início da primavera, estes foram menos negativos. Contudo, com o estabelecimento da seca, estes tornaram-se cada vez mais negativos, em que foram agravados nos sobreiros invadidos pela esteva. Relativamente aos potenciais hídricos do meio-dia, também observamos uma tendência semelhante, no qual o estabelecimento da seca tornaram-se cada vez mais negativos, contudo, nunca ultrapassaram a margem de segurança imposta pela espécie, tanto do sobreiro como da esteva. Também é possível verificar nestas medições que os sobreiros do tratamento TQC apresentaram valores menos negativos, possivelmente devido à estratégia conservativa que o sobreiro detém em fechar os estomas previamente para evitar as perdas de água. Relativamente às trocas gasosas, podemos verificar uma tendência semelhante, no qual a condutância estomática foi máxima em março, permitindo assim que a taxa máxima de fotossíntese também fosse máxima neste mês. Contudo, com o estabelecimento da seca, estes vieram a decrescer, tornando-se quase inimidos aqui em julho na condutância estomática. A seca conduziu a que os sobreiros dos tratamentos invadidos, ou seja, AQC e DQC, apresentassem valores mais baixos relativamente aos outros tratamentos, possivelmente devido à estratégia conservativa dos sobreiros em minimizar as perdas de água pela transpiração através da regulação estomática. Também foi possível verificar aqui pela esteva que estas conseguiram uns valores superiores aqui na altura de maior seca, uma vez que a esteva detém de um controle estomático menos restrito e que permite que os seus estomas se mantenham abertos, permitindo assim que a taxa fotossintética seja mais alta. Relativamente aos açúcares nas folhas, é possível verificar que a taxa aqui de fotossíntese, ao ser máxima, permitiu que em março estes viessem a crescer, estas concentrações viessem a aumentar. Contudo, estas foram ligeiramente inferiores às de junho, possivelmente devido à translocação dos compostos entre tecidos, uma vez que estes são importantes para o crescimento dos novos tecidos e é aqui quando ocorre o crescimento dos novos tecidos no sobreiro. Nas medições do sobreiro é possível verificar um efeito da esteva, possivelmente devido às trocas gasosas terem sido inferiores nestes tratamentos, o que contribuiu para que houvesse um menor consumo destes compostos. Com a seca, as concentrações dos açúcares solúveis dos NSC vieram a decrescer no sobreiro. Na esteva, estas mantiveram-se altas, como se pode ver aqui, possivelmente devido à taxa de fotossíntese ter sido ligeiramente superior à do sobreiro. Quanto aos ramos, é possível verificar aqui uma tendência semelhante nos açúcares solúveis, tanto numa espécie como noutra, em que as concentrações de março e junho foram ligeiramente inferiores comparativamente aos restantes meses, possivelmente, com a seca, entretanto, com a seca, as concentrações de amido foram mais baixas no sobreiro, possivelmente devido à translocação dos compostos para a reparação dos vasos que foram danificados devido à seca.
Como se verificou, tanto as concentrações nas folhas como nos ramos nunca foram esgotadas e também não ocorreu diferenças significativas entre tratamentos, o que vem indicar que os compostos são importantes em períodos em que a disponibilidade de água é reduzida e que as plantas foram capazes de economizar o seu uso dos compostos, mesmo quando sujeitas a manipulações. Os principais aspectos evidenciados neste trabalho foi a tolerância e as estratégias de ambas as espécies face à seca, evitando a ultrapassar a margem de segurança, o elevado grau de resiliência dos sobreiros em resposta à seca e à invasão da esteva, o que permitiu compreender as estratégias conservativas desta espécie, a capacidade competitiva da espécie pelos recursos hídricos, uma vez que esta espécie é considerada um arbusto invasor, e que as reservas de NSC nunca foram esgotadas, mesmo em situações de maior stress. Grata pela vossa atenção. Joana, muito obrigada. Agora, interromper. Por também nos dar a conhecer de facto esta questão tão relevante da resiliência do Quercus. Muito obrigada. Obrigado, Joana. Iríamos então para a Silvana Paes, por favor, que nos vai falar sobre a promoção de paisagens Fire Smart como solução sustentável aos grandes incêndios florestais em áreas montanhosas afetadas pelo abandono rural e alterações climáticas. Silvana, muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Conseguem ouvir-me bem? Certo, 5 minutos para okay. No seu e melhor. Temos a apresentação, nós temos? Certo, está ótimo. Pronto. Pronto. O meu nome é Silvana, venho falar-vos sobre a promoção de paisagens. Eu posso ligar a câmara, não sei se... Pode sim, é ótimo. Sou a Silvana, venho falar sobre a promoção de paisagens mais resistentes aos incêndios florestais num contexto de abandono rural e mudança climática. Este estudo surge no âmbito do projeto Fire Smart, que está a decorrer atualmente. Este projeto procura estudar, compreender e aplicar diferentes estratégias rentáveis que possam, por um lado, maximizar os benefícios da prevenção dos incêndios e, ao mesmo tempo, tentar assegurar ou promover a conservação de espécies e a prestação de serviços do ecossistema. Tem aqui os contactos do projeto. Pronto. Antes de mais, eu acho que é importante retermos a ideia que o fogo não pode ser nem excluído nem eliminado dos nossos ecossistemas, nem do cotidiano humano. O fogo vai estar sempre presente, são os incêndios que nós queremos excluir. Contudo, com o crescente abandono rural que temos vindo a sentir, com o abandono das práticas agrícolas e agropastoris, que por sua vez vão afetar a configuração da paisagem, a composição dos combustíveis, a sua acumulação, a sua continuidade combustível e vertical. Se a tudo isto associarmos a uma mudança climática, estaremos perante um regime de incêndios cada vez mais gravoso, cuja capacidade de extinção será claramente ultrapassada. Portanto, o nosso objetivo principal neste estudo foi testar diferentes estratégias que pudessem, por um lado, reduzir o impacto dos incêndios florestais e, ao mesmo tempo, assegurar a conservação de espécies e a prestação de serviço daquele sistema, neste caso, o sequestro de carbono. A nossa área de estudo foi a Reserva da Biosfera, é uma área fortemente afetada pelo abandono rural nos últimos 20 anos, acima de tudo em território espanhol. Nós aqui estudamos 116 espécies, desde aves, répteis e anfíbios. Corremos a dados históricos de potencial ausência entre 1990 e 2010 e simulamos projeções futuras de 1990 até 2050. De uma forma muito geral, o nosso modelo de paisagem e fogo traz-nos diversas informações, uma das quais mudanças ao nível da paisagem, interações sobre a supressão dos incêndios, dinâmicas da vegetação, por exemplo, regeneração pós-fogo. Para isto, nós estabelecemos 11 cenários que estão de acordo com estas 4 storylines que vemos aqui ao lado. O business as usual está associado ao cenário em que estamos a ver atualmente na Reserva da Biosfera, ou seja, é aquilo que tem ocorrido até hoje. O cenário de promoção de áreas agrícolas, como o nome indica, era um cenário em que nós queremos que a nossa matriz de paisagem seja constituída por alguns mosaicos agrícolas. O cenário Fire Smart está associado a uma conversão florestal, isto é, uma conversão de uma floresta mais caducifólia, mais resistente ao fogo. E, por fim, a combinação destas duas. Usamos o Biomode 2 e o Invest para simular o comportamento e a distribuição de espécies e o sequestro de carbono, respectivamente.
Posso dizer muitos resultados, mas como não temos muito tempo, no geral, se nada for feito, ou seja, no cenário global, espera-se que anualmente continue a arder sempre mais 25% na reserva da biosfera. Contudo, se aplicarmos áreas agrícolas, podemos reduzir até 50% a área ardida em relação ao histórico. Contudo, uma gestão apenas Fire Smart não apresenta resultados significativos. Nós testamos também no nosso modelo a supressão ativa e a supressão passiva e podemos ver que é a passiva que tem melhores resultados, ou seja, a presença de áreas agrícolas ou a presença de áreas agrícolas com uma floresta mais resistente ao fogo poderá abrir janelas de oportunidades, seja na produção das chamas, seja na possibilidade em que reduz o combustível e, por si só, reduz a intensidade das chamas e permite o seu combate. Relativamente às espécies, também podemos extrair diversos resultados. A título geral, se nada for feito, ou seja, em cenário BAU, teremos uma perda na disponibilidade de habitat para espécies protegidas até 18%. Ou seja, se nada for feito, poderão haver espécies que serão extintas na reserva da biosfera. Relativamente ao carbono, é o oposto, vemos que é o Fire Smart e o BAU que têm melhores resultados. O que é que nós podemos concluir? Como a combustão é crucial para duas coisas. Temos uma paisagem capaz de ser menos inflamável, capaz de ser mais resiliente em relação ao fogo e ao mesmo tempo estamos a promover a biodiversidade e conseguimos manter também a biodiversidade e promover serviços do ecossistema, como é o caso do sequestro do carbono a longo prazo. Obrigada a todos pela atenção e continuação de bom congresso. Muito obrigada, Silvana. Foi um esforço extraordinário, mas conseguido. Obrigada. Iríamos então também para Alexandra Pereiras, Plant Physiognomy, Control Soil Responses to Changes in Drying Wetting Frequency. Alexandra. Boa tarde, obrigada. Olá. Conseguem ouvir bem, não é? Sim, sim, está ótimo. Bem, ok. Conseguem ver também a apresentação? Ótimo. Está bem. So I'm going to present you today a study that some colleagues and I carry out in the Brazilian savanna, which is one of the largest and most diverse neotropical savannas of the world, and the second largest biome of South America. But also it can present different plant physiognomies in areas with the same climate and soil type, which is ideal to assess how vegetation modulates the effects of climate change. As you may know, soil moisture is one of the most important factors regulating soil functioning and biodiversity. And climate change could drastically affect the hydrological cycle in many areas of the planet, thus changing the soil moisture dynamics. But how this will affect the soil functioning and biodiversity and how vegetation will modulate such effects are far from being understood. So we decided to evaluate this by using three different soil water regimes and plant physiognomies with the same climate and soil type, which are a woodland, an intermediate, and an open savanna. We collected soil samples from all these three physiognomies and conducted soil incubations to estimate soil functioning rates under a constant regime, a mild intensity regime with 2 dry and rewetting cycles, and a high intensity regime with just one but more intense dry and rewetting cycle. The functional rates we estimated were potential carbon and nitrogen mineralization and important and potential exchange of important greenhouse gases between the soil and the atmosphere. Moreover, we also explored the role of biotic and abiotic variables in regulating the responses of these key soil processes to changes in precipitation regime. What we found was that first, the woodland savanna, represented by the red bars, showed the highest nutritional status, as well as the nitrogen mineralization into emissions and bacterial abundance. However, it showed the lowest bacterial richness, whereas the potential CO2 respiration emissions and the methane uptake peak in the intermediate savanna, represented by the orange bars.
These results are important as we try to fully understand the function of this biome, but also because climate change may favor the intermediate and open physiognomies at the expense of the woodland formations, not only in the Brazilian savanna, but in many parts of the planet. More importantly, we found that plant physiognomy regulates the responses of microbial functioning and structure to changes in the water regime. For example, the water regime significantly affected the potential nitrogen mineralization only in the intermediate savanna. And although we found an overall significant effect of water regime on all the greenhouse gases fluxes, the significance and the magnitude of this effect was different between physiognomies. Also, watering regime significantly affected the bacterial community structure, but with a significant interaction with physiognomy. Finally, some structural equation models evidence multiple direct but also indirect effects of plant physiognomy on soil carbon and nitrogen-related pools and processes under contrasting precipitation regimes. For instance, we found a strong and direct effect of the intensification of the water regime in CO2 emissions, but that was partially compensated by the positive effects of a change from the woodland to the open savanna, both directly and indirectly through increases in pH and decreases in soil carbon and silt content. So in summary, our results indicate that plant physiognomies and associated soil features are fundamental drivers of soil microbial structure and function. That plant physiognomy strongly modulates the responses of soil biodiversity and function to the intensification of the hydrological regime. That different aspects of climate change, such as changes in the hydrological regime and in plant physiognomy, can generate non-additive effects difficult to predict from single-factor studies. And that we need to take into account not only the direct effects, but also the indirect effects when seeking to understand the complex consequences of climate change on terrestrial ecosystems. Isso é tudo pela minha parte. Obrigada pela atenção e qualquer dúvida não hesitem em me contactar. Obrigada. Alexandra, many thanks for your great work, I think. And we'll discuss in the end. Iríamos agora para Daniel Rudley, Assessing Alpine Shrub Response to Climate Change. Olá. A Daniela está com algum problema de comunicação? Daniel. Acho que bloqueou o computador. Não sei se a organização I'm trying to put mine on the full screen. Anyway, okay. We cannot see nor hear you. We cannot see the screen. And we cannot hear you. Maybe you don't. You can. Hello, I apologize. Right. You can shut the image. Maybe it's better. But we are not able to see your presentation yet. Yes, you can. Okay. You can see now? No, yes, yeah. Now it is okay. Now it's okay. Okay, thank you. I apologize. My name is Danielle Rudley. Under the supervision of Doctors Cristina Nabais and Susana Rodriguez Echeverria at the University of Coimbra, I completed my master's thesis on assessing alpine shrub response to climate change. Climate models are forecasting temperature increases in mountainous regions, as well as an increase in the frequency and severity of drought events, especially in arid regions like the Mediterranean due to climate change. And these changes in climate are likely to result in a significant shift in climate patterns, as well as possibly species-specific responses to vegetation, which could result in differences in plant community composition.
Serra da Estrela is the highest elevation and only alpine region in continental Portugal, and this plateau is located in the transition between Mediterranean and temperate influences. So it has a unique climatography, a high rate of endemism, and species turnover is expected to be particularly high in response to climate change. Over the last 30 years, there's been an observed increase in minimum and maximum average temperatures in Estrela with unknown effects on those alpine plant communities. So this is an excellent place to study plant response to climate change. Dendrochronology is the study of dating secondary growth rings in woody plant species by cross-dating the growth patterns of different individuals in the same area under the assumption that climatic conditions are going to similarly affect the intra-annual variation in these growth rings. Larger growth rings will indicate the capacity for more water conduction, and they infer a more favorable growth year, where smaller rings may indicate unfavorable growth years. And shrub rings are a particularly useful proxy to better understand the relationship between plant growth and climate, as they can occur in high elevations above the tree line, such as alpine regions. This study was conducted as part of the Project Estrela, and our aim was to use dendrochronological techniques to study secondary growth in the 2 dominant alpine shrub species in Estrela. The gymnosperm, which we see in the foreground of the right picture, is Juniperus communis subspecies alpina. And in the background of the picture, we see the angiosperm Cytisus oro-mediterraneus. And while these species are commonly found in the alpine region of Estrela, they actually have a very limited distribution in Portugal, which highlights the importance for the conservation of these communities. We selected 3 species throughout the alpine zone of Estrela, and our hypotheses were that shrub growth is increasing in the last years following the current warming trend, and that shrub ring width is positively influenced by a longer growing season due to temperature increases in the spring and in the fall. This figure shows the growth deviation of the average shrub ring width per year compared to the average shrub ring width from previous years. And for both species, we can see in the most recent years an increase in positive growth deviations. This table shows the p-values for one-way t-tests we did for shrub ring width increase per site and species for the last 10 years. And so shrub ring growth, which we're estimating from shrub ring width, is mostly showing a significant increase from 2011 to 2014 in the highest and lowest elevation sites. And particularly in 2014, we see a significant increase across site and species. Therefore, these results partially support our first hypothesis of an increase in growth in response to warming. These generalized additive models show the climatic variables that most influenced shrub ring width in our study species. And for Juniperus, we can see that spring and fall temperature was most influencing. This may be reflective of increasing temperatures that we've observed in Estrela, which could be resulting in increasing length of a growing season, which would inherently give more time for more shrub ring width development, which we believe partially supports our second hypothesis. And in addition, these results have also been supported in other studies of Juniperus shrub ring width in Mediterranean mountains, and emphasize the importance of air temperature on cambial activity. For Cytisus, we see that spring and fall precipitation was most influencing in shrub ring width. And I think what's interesting to note here is we're seeing species, that those species are having different climatic signals in their shrub ring width formation. So our results indicate that warming may promote growth in the 2 main shrubs in the alpine zone of Estrela, but they may lead to changes in species performance and distribution in the long run because of species-specific differences in response as well as precipitation. This was a really interesting study. It was the first of its kind done in Serra da Estrela, and that's using dendrochronology to study the secondary growth of woody plants above the tree line in response to warming. And as rising temperatures in concert with increasing drought conditions are likely to have a pronounced impact in the Mediterranean, this study was of particular importance to better understand alpine plant response to global warming in Mediterranean mountains. Thank you very much for your time. I hope I did not speak too quickly. Thank you for letting me. Many thanks, Danielle, for your presentation. Thanks a lot. And happy 25th anniversary to SPECO. Iríamos agora então para o Renato Silva. Qual a natureza, a dimensão e a extensão das potenciais mudanças climáticas na rede Natura 2000? Renato, temos o prazer de o ouvir. 5 minutos para si. Olá, boa tarde. Estão-me a ouvir? Estamos, sim, senhora. E a apresentação também. Olá, sou Renato Silva, investigador auxiliar do Grupo de Investigação Prometeus. E vou-vos falar... Imagem.
estimação e extensão das alterações climáticas na rede Natura 2000 para o Alto Minho. Como todos sabem, as alterações climáticas promovem mudanças ambientais que têm impactos diretos e indiretos sobre a biodiversidade e a sua distribuição. Estes impactos geram incertezas. Nós utilizamos um modelo Ensemble com uma resolução espacial de 1 km. Selecionamos um cenário 4,5, um cenário de continuidade e um cenário 8,5, mais severo. Selecionamos 4 variáveis: temperatura média anual, precipitação média anual, a evapotranspiração de referência e o déficit hídrico de referência, calculados pelo método da Hargreaves-Samman. Posteriormente, realizou-se o cálculo da anomalia e realizou-se uma extração de dados para averiguar, caso a caso, qual era a intensidade da alteração. Aqui temos os resultados da avaliação comparativa para a temperatura média anual, precipitação média anual, evapotranspiração de referência e o déficit hídrico de referência. Se olharmos para isto como um todo, observamos diferenças evidentes entre os diversos sítios, um progressivo aumento da temperatura média, do déficit hídrico, da evapotranspiração de referência e uma consequente redução da precipitação. Observamos um aumento da amplitude, principalmente no cenário 8,5, o que pode levar à fragmentação de habitats. O Parque Peneda Gerês é notoriamente o mais diverso climatologicamente, o que é explicado pela sua maior dimensão e pela sua maior diversidade territorial. Olhando para a intensidade da alteração de uma forma espacial, observamos uma notória maior severidade no cenário 8,5. Observamos também que a intensidade das alterações é superior no interior e nas zonas de maior altitude do território. No litoral, embora a intensidade da alteração não seja tão severa, existem impactos associados como a intrusão salina, erosão e o algamento costeiro. Estes são efeitos cumulativos dos impactos sentidos no vale e montanha. É importante realçar que existe uma correlação direta entre os impactos sentidos a montante e os impactos cumulativos sentidos a jusante. Aqui temos um quadro comparativo, resumo das maiores anomalias. Os resultados indicam alterações muito significativas para todos os sítios. Estes assinalam o Parque Peneda Gerês, a paisagem protegida de Serra d'Águia e o Corno do Bico, como as que têm alterações mais severas. Estas apresentam as menores temperaturas médias e maiores precipitações e, consequentemente, aqui se verificam as alterações mais severas. Nos espaços costeiros e estuarinos, como é o caso do Parque Litoral Norte, verificam-se alterações significativas aliadas a uma forte pressão pelo efeito cumulativo e mudanças nos espaços costeiros, nomeadamente pela subida do nível do mar, mudanças na qualidade da água, salinização das águas de transição e eventos de galgamento costeiro. Nos espaços de Vale Ribeirinho, como o sítio Rio Minho e Rio Lima, espaços por natureza de transição, onde se esperam elevadas temperaturas, vigorosas mudanças nos regimes hidrológicos e um potencial aumento da intrusão salina. Em consequência, estas alterações levam a risco populações que se encontram no limite de tolerância ou com distribuições geográficas fragmentadas correm um grande risco de extinção. Variação nos caudais, na quantidade e qualidade da água, com grande impacto nos habitats ribeirinhos e estuarinos. Alterações nos ciclos fenológicos que poderão levar, a alguns casos, a sincronização. Espera-se que a diminuição da precipitação e o aumento do déficit hídrico afete espécies pouco adaptadas a climas secos e conduz a alterações do nível de salinidade. Como menores volumes de precipitação, os corpos de água permanentes perdem quantidade e qualidade, enquanto nos temporários altera-se a sua duração e volume de água. Temos também invasão biológica. Espécies não nativas passam a ter condições mais favoráveis para a sua expansão. Redução da heterogeneidade climática global, o que levará a uma redução do número de habitats e, consequentemente, uma perturbação da biodiversidade espontânea. Assim, urge a necessidade de medidas de natureza regional
ao nível da instalação de uma infraestrutura ecológica associada à adoção de políticas que visem a prevenção e mitigação destes impactos. Medidas que sejam localizadas, que proporcionem uma correta gestão dos valores ecológicos, sejam suportadas na investigação e conhecimento, medidas e ações de intervenção, monitorização e, consequentemente, sistemas de apoio à decisão, cooperação transfronteiriça e internacional, organização, sensibilização e capacitação de meios humanos. Muito obrigado pela vossa atenção